Atos capítulo 20, sentado mesmo, como os irmãos estão. Uma breve reflexão, mas tenho certeza que é de Deus. Falou meu coração e vai falar o seu. Quando o apóstolo Paulo dá um discurso bem emocionado e ele se despede da liderança lá da igreja de Éfeso. Paulo está se despedindo, começando no capítulo 20, a partir do verso 17. É um discurso muito emocionante e eu quero tratar sobre esse discurso. Essa semana eu estava, com indicação do pastor Abisaí, assistindo um filme de Paulo. Eu já tinha assistido um, mas com outro personagem. O apóstolo Paulo realmente um grande homem de Deus, passou por muitas experiências, escreveu a metade do Novo Testamento, muitas viagens, e a gente aprende muito quando a gente assiste um filme desse, vê a palavra, examina e pode crescer com isso. Essa mensagem de hoje foi muito inspirada nesse filme. Eu passei 2, 3 dias assistindo ele e realmente eu voltei a ler o livro de Atos e eu queria compartilhar com os irmãos desse discurso de despedida. Capítulo 20, verso 17. Não sei se na sua Bíblia está a epígrafe, o tema, o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Versículo 24, a igreja pode ler comigo? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles.
E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Senhor amado, esse relato, ó Deus, trata-se de um homem que tinha um comprometimento com a tua obra, ó Deus, tão grande, ó Pai, que inspira até hoje, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus. E também, ó Deus, nos deixa muitas vezes pensativo, ó Deus, como trabalhamos tão pouco, ó Deus, em prol, ó Deus, a esse evangelho, porque o apóstolo Paulo já nem considerava a vida dele por preciosa. Ele dava seu tempo, seu trabalho, e 3 anos nessa comunidade, meu Deus, ele construiu uma obra de amor, uma obra de entrega. Paulo, verdadeiramente um modelo de liderança para todos nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque esse relato também nos motiva, ó Deus, a buscar, ó Deus, a fazer tua obra com mais dedicação, com mais amor, Pai. Sabendo, ó Deus, como o próprio apóstolo escreveu, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, Deus. Lágrimas, sofrimento, dores, perseguição. Os judeus o perseguiam porque não acreditavam na sua confissão. E o apóstolo Paulo contando sempre a história ali da sua vida, da sua transformação em Damasco. Obrigado porque essa palavra também, ó Deus, traz instrução para a tua igreja, ó Pai. Que seja uma noite de instrução e que possamos cada um de nós, ó Deus, já que fazemos tão pouco, procurar, ó Deus, nos dedicar mais a Ti, ó Deus, sabendo, ó Pai, que o nosso trabalho, a nossa vida, ó Deus, tudo que fizermos, ó Pai, temos uma recompensa e já temos essa recompensa, ó Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Queridos irmãos, preste bastante atenção. Nós estamos diante de um contexto histórico. Às vezes a gente fica um pouquinho, às vezes, assim, porque queremos ouvir uma palavra de fogo. E essa palavra para mim é de fogo. Essa palavra para mim aqui me chama a atenção. A vida de um apóstolo totalmente dedicada a Cristo. A gente, quando assiste um filme, vê um relato, um documentário, na verdade, a gente percebe como Paulo sofreu. Porque antes ele era o quê? Ele perseguia a igreja de Cristo. Agora ele passou a ser perseguido. Então, o pessoal, ele era perseguido pelos próprios judeus, ele era perseguido pelos romanos, e ele era perseguido por Satanás. Paulo, que tinha uma visão dada por Deus do evangelho. E eu fiquei pensando, como é difícil estar à frente de um rebanho. E Paulo, na hora que ele vai para Jerusalém, ninguém quer que Paulo vá. Inclusive Barnabé chora tanto, não quer que Paulo vá para Jerusalém, porque Paulo já tinha uma intimidade tão grande com Cristo, e Cristo revelou: Paulo, você vai para Jerusalém, importa que você vai sofrer prisões. O Espírito revelava a Paulo. E aqui, meus irmãos, prestando atenção, eu queria falar pelo menos de 5 pontos que eu aprendi nesse discurso de despedida do apóstolo Paulo, dizendo que o rosto dele ninguém veria. Você imagina só um pastor que trabalhou com você, uma liderança, e você sabendo que esse homem foi chamado para um outro ministério ou um outro país que lá não é permitido pregar a palavra. E o pastor, no último sermão dele, dizendo assim para os irmãos: nunca mais vocês me verão. Ore por mim, porque esse é meu último sermão aqui. E a partir de hoje, ninguém vai ver mais o pastor Samuel, nenhum de vocês, porque termina aqui hoje o meu ministério. Paulo dizendo isso à igreja. Agora não era qualquer líder, era um homem que trabalhava incansavelmente dia e noite pela igreja. Chorava, sofria, pregava, ensinava nas sinagogas, e não adiantava a perseguição, que ele tinha um amor à igreja de Cristo. E quando ele sentia que ele foi embora, Deus o havia chamado numa revelação, e que ele não voltaria mais, ele agora chama os pastores para dar algumas orientações. E é disso que esse texto fala, do capítulo 17, do capítulo 20, verso 17 até o 38. É um pouco extenso, mas aqui eu queria fazer alguns destaques de alguns versículos. Estão falando do apóstolo Paulo, ele se despedindo daquela igreja, a igreja de Éfeso. Paulo lhe deixa um testemunho. Queridos irmãos, coisa boa é você
chegasse ao fim do seu ministério, combatendo o bom combate, você deixar um testemunho, não que de alguém que abandonou, que era ausente, que era deficiente, mas alguém que tinha um trabalho, um compromisso com aquela comunidade. Tenha certeza que haverá muitas lágrimas, haverá muito choro, porque sentirão falta daquele obreiro incansável, daquele obreiro que trabalhou muito na seara do Senhor. Não era porque ele dizia, era porque todo mundo via o seu trabalho e a sua ação. Paulo podia até cantar essa música: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Paulo, ele tinha uma vida laboriosa no Evangelho, trabalhava dia e noite. E aqui, meus irmãos, tem um comentário dessa Bíblia, a Bíblia Plenitude de Estudo, que eu achei interessante. Foi esse o emocionado discurso de despedida do apóstolo Paulo aos anciãos, a liderança. Em sua forma escrita, esta passagem se tornou uma palavra permanente de advertência, mas também não só de advertência, de instrução a todas as igrejas em todos os tempos. Paulo havia estabelecido alguns princípios e ele estava ensinando aquela igreja e aquela liderança. Lá em Mileto, era uma cidade que servia ali em Éfeso. Mas aqui, meus irmãos, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo rapidamente. O tempo não permite a gente se prolongar muito nesse texto, mas alguns versículos que eu acho importante para entendermos. Primeiro, o apóstolo Paulo diz àquela igreja: eu estou indo embora, mas eu queria dizer a vocês que eu me portei diante de vocês, e isso é um modelo de liderança, com toda a humildade. Queridos irmãos, às vezes falta humildade. Nós que somos obreiros do Senhor, precisamos buscar mais essa humildade. Às vezes nós temos um cargo, temos uma missão dentro da igreja, e às vezes nos achamos tão importantes que desprezamos os outros. Precisamos ter cuidado com isso. E Paulo, ele diz como foi que se portou diante daquela comunidade. Veja aí o verso 19, capítulo 20, verso 19. Como foi que ele se portou? Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Se você ler lá em Coríntios, vai ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quantas prisões, quantas chicotadas ele levou, quantas perseguições, mas ele tinha humildade. E ele servia a Deus com toda humildade e se comportava assim diante daquela comunidade. Paulo sempre demonstrava zelo, e ele dizia assim: eu não mereço nem ser chamado apóstolo, porque um dia eu dei um mau testemunho, eu persegui até a igreja de Cristo, eu falava mal de vocês, eu perseguia vocês. E a princípio, quando Paulo, ele deu um discurso lá em Éfeso, toda aquela comunidade ficou desconfiada e amedrontada, mas depois os irmãos viram Paulo com um homem cheio do Espírito Santo, com alegria de servir ao Senhor. Às vezes a gente olha o passado de uma pessoa e não pensa que Deus pode transformar. Deus transforma. Tinham dúvida o tempo todo que Paulo estava enganando, que Paulo estava mentindo. Ele fez: não estou mentindo, eu estou aqui com toda a humildade diante de vocês, eu estou servindo ao Senhor. Queridos irmãos, não era fácil, e onde ele chegava contava a história. Alguns relatos falam que Tiago, ele duvidou muito de Paulo. Alguns apóstolos duvidaram. Pedro teve também contradições. Os próprios colegas duvidavam dele, mas ele tem uma missão. Amados irmãos, presta atenção: quem tem uma missão não se intimida com nada. Pode falar o que quiser dele, mas Paulo tinha visão de Deus. Ele via, inclusive no navio que ele foi para Jerusalém, esse navio, ele afundou, naufragou, mas o apóstolo Paulo viu um anjo que falava com ele: Paulo, não vai perecer ninguém. Paulo tinha certeza da sua missão. Quando a gente não tem certeza da nossa missão, a gente está aqui hoje, amanhã está do outro lado, amanhã do outro lado, e fica pulando de galho em galho, sem saber aonde vai. Mas Paulo tinha consciência até da morte, porque ele disse: eu estou indo, vou morrer e nunca mais verei o rosto de vocês. Mas Paulo sabia que não havia mérito, a glória é para Deus. Paulo fala de um cordeiro que foi humilhado. Se a gente lê Filipenses capítulo 2, a gente vai perceber como Paulo falava de Cristo. Mesmo sendo Deus, não usurpou-se ser igual a Deus. Pelo contrário, se fez servo, se fez homem, foi humilde até a morte e morte de cruz. Paulo falava que o maior modelo para ele, o maior referencial para ele era humilde, e era Deus. Paulo não podia. Ele disse assim: eu não sou nada, porque Jesus, sendo Deus, era humilde. E eu quero servir a vocês e sirvo com toda a humildade. Queridos irmãos, isso eu falo para mim,
E para todos nós da liderança, como precisamos ter mais verdadeiro, mais humilde diante de Deus e diante também de nossos irmãos. Outra coisa que eu percebo também nesse discurso do apóstolo Paulo era a responsabilidade que ele tinha. Paulo falava muito da sua responsabilidade. Veja o verso 20, capítulo 20 e 20. Como nada que útil seja, eu deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. O apóstolo Paulo não só pregava nas sinagogas, ele era um visitador. Ele ia pelas casas falando do evangelho. Ele conhecia aquela comunidade. Ele falava com alegria. E a gente assistia nesse filme algumas cenas, por exemplo, na perseguição dele à Igreja de Cristo, a morte de Estevão. Como ele ali consentiu com aquela morte, inclusive ele participou também. No filme mostra claramente, e realmente o texto diz que Paulo consentiu naquela morte. Inclusive Gamaliel, na visão que Paulo era um discípulo de Gamaliel, muitas vezes dizia a Paulo, Paulo não faça isso, Paulo, mas ele estava totalmente embriagado pela lei. Ele era um fariseu zeloso e queria fazer de todo jeito e achava que estava servindo a Deus. Você sabe que muitas vezes a gente acha que está servindo a Deus e está fazendo o que está fazendo, e Deus quer muito mais. Isso Paulo, antes dele ser uma nova criatura, ele era zeloso, ele era um fariseu, ele acreditava realmente num Deus do Antigo Testamento, mas ele não tinha ainda sido uma nova criatura. E ele vai discutir muito isso no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, vai falar sobre Paulo, discutindo sobre a importância não da lei, mas do espírito da lei. E ele trabalhou muito sobre esse tema. E aqui Paulo está dizendo, queridos irmãos, que ele não queria que ninguém estivesse mal servido. Paulo servia. É uma das características do apóstolo Paulo. Servia ao Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Chegou um momento que o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu sou o menor dos apóstolos, eu nem sou considerado ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, eu me sinto como um aborto do meu chamado, não sou nada, mas tem uma coisa, eu trabalhei mais do que todos vocês. Paulo chegou a dizer isso para os apóstolos, eu trabalhei, eu me dediquei. Paulo tinha uma vida de trabalho, irmãos, e isso está ficando raro cada vez mais. As pessoas às vezes não estão querendo mais trabalhar. Inclusive a igreja hoje tem sido até esquecida. Paulo tem um zelo tão grande pela igreja de Cristo. Ele visitava cada irmão de casa em casa, anunciando toda a verdade, ganhando almas para Cristo. E hoje esse modelo de ministério a gente está dificuldade. Eu sei que tem a pandemia, mas há muito tempo que a gente vê as pessoas lideranças, que já não tem mais aquela alegria de estar no contato, com cheiro de ovelha, presente junto às ovelhas, ligando, trabalhando. Queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de todos nós e que possamos realmente dar atenção à igreja de Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, além da humildade, da responsabilidade, comprometimento que ele tinha com a obra, a gente tem um compromisso lá fora, não perde no trabalho, um dia não pode perder, não é verdade? Mas na casa de Deus, se der eu vou. Quando eu der na tela eu vou hoje, vou ver lá o que está acontecendo. É assim, e não tem mais aquele compromisso. Esquece porque nós fomos chamados um dia para servir a igreja do Senhor, para servir a mesa do Senhor, para servir a igreja de uma forma geral. Mas a gente às vezes perdeu essa visão e temos outro conceito de igreja. Observe aqui também, além da humildade e responsabilidade de Paulo, Paulo era um homem, e eu queria que a igreja prestasse atenção para esse detalhe. Ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Ele tinha intimidade com Deus. Paulo realmente, quando foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, ele ouviu a voz de Deus, ele teve um encontro que a vida dele nunca mais foi a mesma. Veja o versículo 23, verso 23. Paulo está dizendo que estava ligado com o Espírito, verso 22. Eu vou para Jerusalém, não sabendo que lá vai me acontecer. Verso 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Já pensou? O Espírito Santo revelar a você, você vai me servir, você vai encontrar prisões, você vai encontrar tribulações, você vai encontrar perseguição, vai ser difícil. Irmãos, às vezes a gente pensa que o evangelho é um mar de rosas e acha que vai ser tudo fácil. E as coisas não é bem fácil não. E mais num tempo hoje de pandemia, quantas ovelhas já não querem mais ouvir a voz do pastor, nem a voz de Deus. Distanciaram. Mas está para tudo se cumprir o que dá a palavra. A palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E outros estão querendo que ser muito, eu vou usar uma expressão que vocês conhecem, chalerado.
amaciado. Vem para cá, a gente quer você. Não é assim o evangelho. O evangelho desse jeito, ninguém me visita, ninguém gosta de mim. É triste ouvir isso. Pessoas que um dia disseram que teve experiência com Deus, culpando a igreja pelo seu afastamento. É triste ouvir isso, é lamentável ouvir isso. O apóstolo Paulo não tinha nada disso na sua mente. Eu tenho um chamado de Deus. Ele era perseguido, ele tinha os falsos irmãos, ele tinha inimigos, ele sabia que tinha, mas ele tinha um Cristo que o chamou, e nada poderia impedir a obra que Deus colocou na vida de Paulo. Para mim é uma grande inspiração, irmãos. Às vezes a gente vê pessoas com uma vontade que nem te liga, não está dando atenção, mas você não pode ficar parado olhando para isso. Olhe para Cristo, vá em frente. Aleluia! É em frente, é olhando para Cristo. Mas ninguém me ajuda, ninguém entrou, só eu. Fique sozinho. Talvez você seja uma voz que clama no deserto, mas continue a obra, faça, porque Deus tem recompensa para você. Intimidade. Eu estou numa obra, eu estou indo, e ninguém queria com Paulo. Inclusive no filme é interessante quando Barnabé diz a Paulo: eu não quero morrer. Você quer morrer, né? Você é um suicida. Essa sua missão é uma missão suicida. Aí Paulo diz assim: o Espírito Santo me revelou isso, mas eu vou. Tu tens que comparar. E ele perante a Agripa, que coisa linda. O testemunho que Paulo deu lá dentro de Roma. Mas ele sabia que seria perseguido, seria morto, seria ignorado, maltratado. Mas ele olhava para Jesus. É a grande diferença dos crentes hoje fracos. Geração fraca. Tem chamado, Deus chama, mas não tem compromisso com a obra, nem com o sangue de Cristo, apesar de falar tanto nele. Queridos irmãos, uma mensagem mais instrutiva para mim e para a igreja. Você vai perceber que esse despedida de Paulo, muitas implicações. Ele fala da humildade dele, que ele se viu com humildade, responsabilidade que ele tinha. Paulo não queria servir mal a ninguém. Inclusive Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. A gente está querendo ser amassageado, o nosso ego também. Tu está fazendo tanta falta, vem logo, se tu não vier a obra para. Onde é que tem isso na Bíblia? Deus levanta outra pessoa. Se o pastor Samuel sai daqui hoje, Deus levanta um pastor de fogo amanhã e continua a obra dele. Elias foi embora. Eliseu, Deus chamou. Moisés, o grande Moisés, foi para o Monte Nebo morrer. Deus levanta Josué. Não se engane, a obra de Deus, eu preciso de Deus. E se a gente tem uma chamada de Deus, a gente precisa servir com humildade, com responsabilidade, com intimidade com Deus, que não vai ser fácil. Ninguém gosta de mim, ninguém me visitou, ninguém ligou para mim. A vida do pessoal só manda zap, eu queria presença. Oh meu Deus, que carência profunda. Só Jesus, meu irmão. A gente precisa saber um pouco o que foi que Cristo passou. Mas também o apóstolo Paulo, já vamos terminar, ele tinha consagração. Irmãos, pense no Novo Testamento, um homem consagrado. Pense, eu vou dizer o nome de um: Paulo. E não estou aqui exaltando Paulo não, porque Paulo disse: eu sou o menor dos apóstolos. Estou falando sobre a vida dele, o testemunho dele. Às vezes a gente tem medo de dizer que a irmã é uma bênção. A honra e glória é para Jesus. É claro que é para Jesus, mas a irmã é uma bênção mesmo, porque ela trabalha, se dedica, faz a obra. E sabe o que a gente diz? Para mim tudo é a mesma coisa. Onde foi que você viu isso? A Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Você vai ver a diferença entre o preguiçoso e o trabalhador. Vai ver essa diferença. Vai ver a diferença de crente consagrado e crente que não é consagrado. Ou crente que se diz consagrado, mas a vida dele, a falta de amor dele à obra, não mostra isso. Ele engana quem quiser, menos a Deus. Vamos lá em diante. Consagração. Paulo não tinha outro interesse. Os irmãos lembram, versículo 24. A igreja pode ler comigo, está aqui o 24. Se tiver aqui, a gente pode ler. Veja o que é que diz assim: mas em nada, porque ninguém queria que Paulo fosse. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, porquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho, até em Roma, já em Jerusalém. Irmão, Senhor, não deixa eu morrer desse corona. Eu quero viver muito, Senhor, porque eu quero fazer tua obra. Tudo conversa.
Aí Deus, quando escapa, cadê o irmão? E quando escapa, ele diz, eu escapei porque eu sou escolhido. Vê quantos morreram, eu escapei. Irmão, escolhido para quê? Para banco, para estar falando dos outros, para estar fazendo as coisas erradas. Deus quer realmente vidas consagradas. Eu não tenho minha vida por preciosa. É só moleza, é só querer servir, é só querer comer a gordura das ovelhas, é só querer ganhar. Não tem nada para dar, nunca para dar. O apóstolo Paulo, vocês perceberam o meu testemunho? Aqui ele diz isso. Eu convido você depois a examinar, que a hora da gente já passou. Mas Paulo tinha uma vida consagrada. Paulo não tinha outros interesses além do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com a razão. Paulo sabia quem tinha crido. Eu vou até a morte. E ele chegou a dizer no final da vida dele, eu combati o bom combate. Eu combati, bom combate. Eu acabei minha carreira. Ele tinha consciência. Paulo, vou-me embora, mas eu guardei a fé. Ele trabalhou do jeito, a igreja botou para chorar. Os irmãos, nesse texto aqui, vai ver quantas lágrimas de pessoas que sabiam como é que será agora sem Paulo. Mas Paulo chamou os pastores e disse a ele falava de serviço. Eu quero chamar a atenção que eu quero terminar com isso. Verso 33 a 35. 20, 33 a 35, Paulo mostra serviço. Veja aí o que é que ele diz. 33. De ninguém cobicei a prata nem o ouro, nunca cobicei a veste de ninguém. Vós mesmos sabeis que, para o que era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Estas mãos me serviram. Eu trabalhei. Aleluia. Versículo de número 35. Se a igreja puder, me ajude. 35. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar quem? Os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, olha o que é que Paulo tem em mente, a palavra de Cristo. O que foi que Jesus disse? Bem-aventurada coisa. Você conhece pessoas que só querem receber. E se não tiver um mês que não receba, a casa cai. A gente precisa dar mais um pouco. E por mais que a gente dê, ainda não é nada. Vem para um mutirão, passa 2 horas, sua. Ai meu Deus, que tanta coisa que eu fiz hoje. Irmãos, a gente precisa trabalhar mais. Não é trabalhar para agradar aquela líder que está ali, aquele líder. Se eles gostarem, tão bom. O seu compromisso, a honra e glória é para Jesus que você está fazendo. O seu trabalho é no Senhor. E aqui, meus irmãos, serviço. Muitos querem a posição. Eu sou pastor. Querem posição. Eu sou diácono. Sou diaconisa. Muitos querem posição. Sou presbítero. Eu sou evangelista. Eu sou pastor e tem mais, viu? Sou presidente. É muita posição, irmão. Mas onde é que está o amor à obra do Senhor? Paulo diz aqui, ó. Muitos querem o título, querem levar vantagem, querem aproveitar, mas não reconhecem. E quando a igreja deu o que achou de dar, vai embora, porque eu já ganhei. Agora eu vou para onde? Para outro lugar. Esquece o que Deus fez, como Deus operou. Eu acredito que na minha vida, irmãos, mais que eu faça, às vezes eu saio de Tiúma correndo, vim para o matinal, encontro aqui 3 pessoas e dou um estudo. Não é nada isso, nada. Eu venho de carro, ainda venho escutando o som. Mas veio de Tiúma, vem a pé de Tiúma. Paulo andava 48 quilômetros. 48 quilômetros, daqui para lá dá 12. Às vezes a gente mora colado com a igreja e não aparece. Onde é que está esse amor, irmão? Quem são essas pessoas? Quem são esses obreiros hoje? Quem são essas pessoas? E Paulo faz uma oração, depois de tudo. Era um homem de oração. Veja o verso 36, por favor, aí. Verso 36. Quando Paulo falou de tudo, conversou, orientou o pessoal. Veja o verso 36, foi o que Paulo faz. A igreja pode estar de pé nesse momento?
verso de número 36. Foi o que aconteceu? E havendo dito isto, ele amava aquela igreja. Mas, irmãos, vamos para o verso 37, por favor. Verso 37, para a gente terminar. Foi o que aconteceu depois. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se no pescoço de quem? Tome ósculo santo, tome beijo. Era todo mundo beijando Paulo. E o filme deixou essa cena, eu achei tão lindo, que eu vim conferir na Bíblia. Que irmão, tem irmão que faz muita falta, mas ele só sai do lugar quando ele cumpriu o ministério dele. Não sai antes por Satanás, por demônio, por ninguém. Tem uma obra. Quando no tempo ele vai, como Paulo, vai até morrer lá em Jerusalém. Ele não vai para qualquer canto não. Paulo não foi, bom, estou precisando de umas férias agora, trabalhei muito, vou dar um tempo. Não foi isso que Paulo disse não. Vou para Jerusalém. E que o Espírito Santo me revela é só prisão, açoite, perseguição e tribulação. Que Deus nos ajude, igreja. Que Deus nos ajude a ter essa visão e esse amor que Paulo tinha pela igreja. Sabe qual é a conclusão? Bem simples. A gente poderia falar muito mais. Que Deus, é a oração, que Deus nos faça, eu estou pedindo a Deus essa oração, nos faça líderes conforme o seu coração. Não líder que tenha uma vida de relaxamento na obra do Senhor. E para todo mundo é notório, uma vida sem alegria de servir. Mas que Deus nos dê essa alegria. Aqui em Timbi só não, onde quer que você está me ouvindo aí, tem alegria de servir ao Senhor, a igreja de Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado a Deus, porque é até aqui, meu Pai. Tanta coisa ainda pensei em falar, mas o Senhor sabe que foi o limite, é até aqui só. E eu quero te agradecer pelo testemunho do apóstolo Paulo, Pai. Um homem tão preparado, um doutor, mas era humilde. Um doutor, cheio de conhecimento, mas ele não só delegava não, ele trabalhava. Alguns líderes só querem delegar. Tu faz, e nunca tem tempo de fazer nada. Ele tinha responsabilidade. Ele tinha intimidade com o teu Espírito Santo, ó Pai. Ele tinha uma vida de consagração, uma vida no altar, que nem considerava a sua vida por preciosa. O apóstolo Paulo tinha uma história de serviço. Ninguém, vocês são minha testemunha, que eu nunca cobicei nada de vocês e nunca comi o pão da preguiça. E ele dizia que o trabalhador é digno do seu salário. E um homem, e além de uma grande prestação de serviço, um homem de oração. Depois do discurso, antes dele pegar o navio, ele se ajoelhou, chorou e orou com toda a igreja. Ah, meu Deus, como nós estamos carecendo, ó Pai, nos dias de hoje, líderes que chorem pela igreja, que madruguem pela igreja, ore pelo teu povo, ó Pai, não só de palavras, mas bem pertinho, ó Pai, cuidando o tempo todo, irmão cuidando de irmão, ó Pai. Ajuda a IEBT, no tempo de pandemia, ó Pai, qualquer que seja o tempo. Obrigado, ó Deus. A igreja de Éfeso perdeu um grande homem, mas o Senhor queria levar ele para outro lugar, e o teu nome foi glorificado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito, ó Pai, esteja sobre nós, sobre a liderança desta igreja, sobre todas as lideranças que me escutam de outras igrejas. Que haja amor, entrega, dedicação e serviço, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos. Uma boa noite.